Namastê. Meu nome é Natália e hoje faremos uma prática de yoga simples para todos. Eu senti de começar essa aula entoando um mantra que eu aprendi no curso que eu fiz com o Bruno Jones e o Leandro Castelo Branco. Eu vou ler o significado do mantra. Começa com Om, que é a base de todos os outros mantras, é a vibração, o som do universo. Que você e eu estejamos unidos e protegidos. Que você e eu estejamos unidos e saudáveis. Que trabalhemos juntos, que progridamos juntos. Que o nosso conhecimento seja realizador. Que nunca nos desentendamos. Que haja paz. Então eu vou entoar em sânscrito. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saraviryam Karavavahai Tejasvinavadetamastu ma Vikvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então nós vamos começar fechando os olhos, sentando na postura que for mais confortável e natural para você. Pode ser a postura de meditação com as pernas cruzadas, pode ser em uma cadeira, na cama, pode apoiar as costas. Se não for confortável fechar os olhos, escolha um ponto fixo para olhar. As mãos apoiadas nas coxas ou nos joelhos, com as palmas das mãos para baixo ou para cima, ou como for mais natural e confortável. O mais importante nesse momento é manter a coluna ereta, o queixo sutilmente elevado, a pele do rosto relaxada. Relaxa os dentes, a língua dentro da boca. Relaxa a testa, o ponto entre as sobrancelhas. Relaxa os ombros. Visualiza um fio imaginário puxando o topo da sua cabeça lá para o teto. Na próxima inspiração mais profunda pelas narinas, se possível, visualiza um eixo que começa lá na base da coluna vertebral, lá no períneo, passa pelas vértebras, passa pela parte da frente aqui do corpo físico, passando por todos os chakras, os pontos de energia, e sai lá no topo da cabeça. Visualiza esse eixo dividindo o corpo físico em duas metades. E aí começa a prestar atenção nas respirações, se possível, sempre nasais, pelas narinas. Observando os pensamentos aleatórios que vão aparecer na mente, sem se apegar a nenhum deles. Observa o próximo pensamento, sem julgar, sem tentar controlar. Apenas volta a atenção para suas respirações. Respirações completas, longas, profundas.
observando o próximo pensamento, deixando ele passar na sua tela mental, voltando a atenção para as inspirações profundas, enchendo os pulmões de ar e exalando um pouco mais lentamente pelas narinas. Naturalmente, os pensamentos vão acalmando, junto dessas respirações mais profundas e conscientes. Na próxima exalação, solta todo o ar. E aí vamos inspirar em 4, 3, 2, 1. Segura os pulmões cheios de ar. Só mais 5, 4, 3, 2, 1. E solta agora pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira novamente pelas narinas em 4, 3, 2, 1. Segura os pulmões cheios de ar, só mais 5, 4, 3, 2, 1. E solta pela boca devagar, só mais 6, 5, 4, 3, 2, 1. E inspira pelas narinas em 4, 3, 2, 1. Segura os pulmões cheios de ar, só mais 5, 4, 3, 2, 1. E solta pela boca, só mais 6, 5, 4, 3, 2, 1. Último ciclo, inspirando pelas narinas. Segura os pulmões cheios de ar. E solta pela boca devagar. Apenas observa, respirando normalmente agora, sem controle algum. Apenas observa o que veio, as sensações. Tentando perceber agora o mais sutil, as batidas do coração, a vibração do coração no seu corpo físico, pulsando. Observa a temperatura do seu corpo. A temperatura externa do ambiente. A temperatura tocando o seu corpo. Observa os ruídos, o som mais distante que você consegue ouvir. O som mais próximo. Na próxima inspiração, vamos trazendo o queixo no peito,
pendurando mesmo a cabeça lá na frente, relaxando a coluna cervical. Trazendo agora a orelha direita lá para o seu ombro direito. Relaxando a lateral esquerda do pescoço, relaxando o ombro esquerdo. Voltando o queixo no peito. E troca a orelha esquerda agora lá para a orelha, para ombro esquerdo. Relaxa o ombro direito. E volta o queixo no peito. Traz as mãos em frente ao peito, colocando os polegares próximo aqui da região do peito, tentando trazer essa percepção maior das batidas do coração agora. Tenta sentir o coração lá nos seus dedos. Vem voltando o queixo paralelo ao chão, coluna longa. E aí vamos fazer esse movimento com as mãos, esfregando as palmas das mãos uma na outra, até sentir um calorzinho nas palmas das mãos. E aí afasta um pouquinho as palmas das mãos, percebendo essa energia que você criou. E juntando os dedinhos, fazendo uma conchinha, traz as mãos lá nos olhos, as palmas das mãos nos olhos, numa conchinha. Percebe essa escuridão. E na próxima inspiração, abre os olhos lá dentro da conchinha, devagar. E volta a relaxar os braços, as mãos apoiadas, o queixo no peito mais uma vez. Vamos fazer uma rotação de pescoço, como se a gente quisesse desenhar um círculo lá em cima no teto. E ao chegar com o queixo no peito novamente, troca o sentido da rotação. Só mais uma para cada sentido. E aí traz novamente a orelha direita lá para o lado direito. Puxa um pouquinho, alonga mais ainda essa lateral esquerda. E voltando devagar, troca. E volta devagar, trazendo a pontinha dos dedos das mãos nos ombros, desenhando agora círculos com os cotovelos lateralmente. 3 rotações, abrindo bem o peito, ó. E aí troca, abre o peito, cresce, depois junta os cotovelos lá na frente, mais 2 vezes. E agora elevamos o braço esquerdo, flexionamos o cotovelo. E aí, o braço direito, ó, flexiona lá atrás, como se a gente quisesse alcançar os dedinhos.
Essa postura também pode ser feita usando o cintinho, tá? Se você não alcança. E vai soltando devagarzinho, sem movimentos bruscos. Gira os ombros para trás e para baixo 3 vezes e troca. Eleva o braço direito, flexiona o cotovelo, braço esquerdo lá atrás. Encontra os dedinhos ou usa algo para puxar, ou então só fica aqui mesmo. Respira no ombro de baixo. E aí volta devagar, sem movimentos bruscos. Movimentos agora ao contrário, de trás para frente. E aí vamos trocar o enlace das pernas caso você esteja na postura com as pernas cruzadas. Afasta sempre a massa do bumbum, sentindo a base da coluna bem apoiada. Vamos entrelaçar os dedos das mãos. Esticar lá na frente, elevando o queixo, abaixando os ombros, cotovelos bem estendidos. Inspira, cresce, alonga bem a coluna. Naturalmente os ombros vão subir para as orelhas. Afasta os ombros das orelhas, estendendo bem os cotovelos. Inspira, cresce. Exala, gira para o seu lado esquerdo e desce os braços. Torce. Se for confortável, olha lá por cima do seu ombro esquerdo. Percebe essa espiral, lá começando do quadril e subindo em espiral até o topo da cabeça. Inspirando, cresce, leva o queixo. Exalando, torce, olha lá por cima do ombro. Não deixe os ombros tensos. E aí volta devagar e a gente troca o enlace dos dedinhos, vai ficar um pouquinho diferente. Inspira, cresce novamente, elevando os braços, mesmos ajustes, elevando o queixo, cotovelos bem estendidos. E aí torce para o lado direito e desce os braços. Inspira, cresce, como aquele fio imaginário, como se aquele fio puxasse o topo da cabeça lá para cima. E aí na exalação torce mais, olhando por cima do ombro direito. Percebendo agora a espiral, começando lá do quadril e subindo até o topo da cabeça, desse outro lado. E aí volta devagar. Punhos, ó, movimentos punhos, soltando bem os dedos das mãos. Movimento simples, mas com bastante presença, ó. Troca o sentido. Solta bem as articulações, dedinhos, punhos, cotovelos. Vamos passar agora um dos braços por cima do outro, abraça. Abraça, respira nesse abraço e ao mesmo tempo que a gente se abraça, a gente vai fazer uma massagem. Inspira profundamente, enchendo os pulmões. E solta pela boca. Daqui a gente troca, ó. Passa o outro braço por cima. Massageia. Pega agora outros pontos. Sente que gostoso esse abraço, esse autoabraço. Inspira mais profundamente. Solta pela boca.
Vem voltando devagar. Agora vamos elevar o braço esquerdo. E aí, ó, desce lá para a lateral. Direita. Percebe como o seu glúteo esquerdo vai querer sair do apoio. Não deixa, empurra sutilmente ele de volta para o apoio com a sua mão direita. Se tiver espaço, uma última inspiração mais profunda aqui. E na exalação, vai no máximo. E aí troca. Eleva o braço direito, desce lateralmente, relaxa o ombro. Empurra agora o glúteo direito lá para o apoio, com a sua mão esquerda. E aí inspira mais profundo. E na exalação, se tiver espaço, vai no seu máximo nesse alongamento. E volta devagar. Daqui, nós vamos para 4 apoios, podendo usar um apoio para os joelhos, caso sintam dor. Os punhos embaixo dos ombros, os joelhos embaixo do quadril. Inspirando, a gente olha lá para o teto. Empina o quadril, relaxando a região da garganta e dos ombros. Uma opção é trabalhar também os globos oculares. Então, na inspiração, olhar lá para o ponto entre as sobrancelhas. Outra opção é manter os olhos fechados. Na exalação, a gente vai arquear a coluna do gato, se espreguiçando, trazer o queixo no peito, o olhar opcional na ponta do nariz, ou olhos fechados, ou o olhar neutro. Então, inspira, ó. Empina o quadril, relaxa a garganta. Exala, arqueia a coluna, queixo no peito. Umbigo cola nas costas. Mais 3 vezes, inspira, abre. Exala. Arqueia a coluna do gato se espreguiçando. Inspira. Exala. Dessa postura aqui, nós vamos fazer um gato livre, ó. Movimentos livres, tá? De quadril. Pode movimentar também os braços. Naturalmente, a gente vai movimentar os punhos. Pode flexionar os cotovelos. Pode mover o pescoço. Solta bem. E aí voltamos a nos sentar, pode ser num apoio, se for melhor. Vamos trazer um dos pés aqui, ó. Pode apoiar, deixa eu colocar um apoio mais alto. Ó, pode apoiar o seu pé aqui em cima da sua coxa. E massageia. Gente, isso é muito bom, né? Se você tiver um cheirinho aí que você goste, eu gosto desse óleo essencial aqui. Se você tiver um creminho, massageia, aperta. Essas práticas simples, esses movimentos simples, mandam uma mensagem para o sistema nervoso que tá tudo bem, que tá tudo certo. Com esse tipo de movimento, esse tipo de prática, a gente regula o nosso sistema nervoso,
a gente fica presentes, a gente sente o corpo, sai um pouco do celular, das distrações. Ó, solta um pouquinho aqui. E aí, por último, vamos movimentar assim, ó. Tornozelo. Abre bem os dedinhos do pé. Troca o sentido. E aí, vamos trocar o lado. Massageia. Se você não tiver muito tempo, não precisa fazer tudo isso. Pode fazer só as respirações. 2 minutinhos respirando já acalma. Então, às vezes, no meio do trabalho, no meio do dia, percebe que tá um pouco estressado, estressada. Só um pouquinho desses movimentos ou um pouquinho das respirações que nós fizemos no início já trazem um pouco de tranquilidade para o sistema como um todo. São práticas autorregulatórias, né? De autorregulação, emocionais, físicas. E aí, por último, movimentos circulares. Abre bem os dedinhos do pé. Troca o sentido da rotação. Daqui, vamos fazer vamos ficar em pé. Aqui, ó, nós vamos flexionar os joelhos e mover os braços, tá? Solta bem. Mantendo os pés afastados na distância do quadril. Mãos na cintura. 3 rotações de quadril, mantendo os joelhos esticados, ó. E aí troca mais 3 para o outro sentido. E aqui nós vamos inspirar, levando os braços, estica bem, alonga bem, inspira pelas narinas e solta pela boca, soltando, ó, todo o corpo lá na frente. Fica aqui um pouquinho embaixo, ó. Flexiona os 2 joelhos, solta os braços. Solta o pescoço, topo da cabeça em direção do chão. Mais uma vez, inspira, eleva os braços, exala pela boca. Aqui, se estiver desconfortável, sempre mantenha os 2 joelhos flexionados. E aí vem subindo devagar, desenrolando a coluna. Daqui, vamos nos sentar, unir os pés e afastar os joelhos. Vamos manter a coluna longa e os ombros longe das orelhas, o peito aberto. Só balança na borboleta. Baddha Konasana. Feche um pouco os olhos e apenas sente. Sente a postura. Percebe as respirações um pouco mais rápidas, com esses movimentos em pé. O calor do corpo, a energia do corpo. Parando devagar o movimento da borboleta. Vamos unir novamente os joelhos devagar.
Esses aqui são excelentes para a coluna lombar. Nós vamos usar o cintinho novamente, tá? Se você não tiver cintinho, pode ser uma toalha. Ou qualquer coisa que dê pra fazer isso. Nós vamos deitar e abraçar uma das canelas. Ó. Então, mantém uma das pernas estendidas, tá vendo o pé ativo, ó. E aí, abraça a outra canela, relaxando esse pé. Ó, vem trazendo o joelho no sentido do peito. Daqui a gente vai usar a toalha ou o cinto. Ó, pode colocar mais perto do calcanhar. E aí, estica, ó. Pé lá pra cima. Daqui, ó, a gente vai segurar os dois lados da faixa ou da toalha com a mão. Eu tô fazendo aqui com o meu lado direito. O mesmo lado da sua perna. A outra mão, no caso aqui a minha mão esquerda, vai segurar aqui a cristelíaca esquerda, tá? Para o quadril não sair do chão. Abre, ó, lá pro lado direito, lá pra fora. Aqui hoje a gente vai ficar só 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ativando o abdômen, volta devagar. Segura com a outra mão, ó. E aí só vai trocar. Abre o braço direito lá pra direita e aí puxa essa perna pro outro lado. Agora o quadril pode sair do chão. Não precisa segurar. Só mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volta devagar e troca. Ó. Abraça a canela esquerda. Agora, trocou, né? Relaxando esse pé aqui que tá com o joelho dobrado e ativando a perna que tá esticada. Essas posturas pode ficar até 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, se você tiver com alguma questão na coluna, principalmente na coluna baixa, na coluna lombar. Ó, coloquei aqui mais perto do calcanhar e estiquei. Estica bem o joelho, mesmo que para isso, ó, tenha que descer um pouquinho mais, tá? Pode descer, pode ficar aqui, mas esticando o joelho. E aí seguramos, ó, com a mesma mão da perna que tá em pé, segura lá na cristelíaca oposta e abre lá pra fora. Chegou no seu máximo. Vamos ficar só 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e volta devagar, ativando o abdômen. E aí troca, segura com a mão oposta agora da perna
e traz lá pra dentro. E aí pode deixar o quadril sair. Só mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volta devagar. Postura do bebê feliz. Ó, flexionamos os 2 joelhos. Afasta os joelhos. Pode pegar ou aqui na parte de fora dos pés, ou, se você for muito flexível, pode passar por dentro e pegar por fora. Ou, se aqui tiver ruim, pode segurar nas canelas, tornozelos e até joelhos. Mantém os pés, ó, em flex e balança. É bem a postura que os bebês fazem mesmo. Balança para um lado e para o outro. Essa postura, assim como a postura da borboleta, são posturas de conexão com a criança interior, posturas que relaxam, muito boas para essa autorregulação. Vamos finalizar essa prática com uma postura de abertura de quadril. Vamos fazer a borboleta para trás. Vamos juntar os pés, ó, e afastar os joelhos. Nessa postura, pode levantar um pouquinho o quadril e empurrar a carne dos glúteos para perto dos seus pés, ó, na direção dos seus pés. Isso vai deixar o sacro, a região da coluna lombar, bem apoiada no tapete ou no chão. Fica mais confortável, tá? Sempre que vocês forem deitar, pode fazer esse ajuste. Os cotovelos apoiados no chão, a mão direita no sentido do umbigo e a mão esquerda no sentido do peito. Relaxa a garganta, fecha os olhos. Inspirando, estufa o abdômen, como se estivesse enchendo um balão. E exalando, esvazia o abdômen. Respiração abdominal. Com os olhos fechados, cotovelos apoiados. Caso você sinta desconforto em manter os joelhos abertos assim, pode usar qualquer coisinha para uma almofada, um travesseiro, para colocar embaixo. E aí, com o tempo, você vai percebendo que o corpo abriu um pouquinho de espaço, aí pode tirar ou diminuir. Agora, se você sente algum desconforto na região da coluna lombar, vai colocar um apoio, um travesseiro embaixo dos joelhos e vai esticar as pernas. Ó. Palmas das mãos para cima, caso for confortável para você, se não, pode manter do jeito que preferir. Postura do relaxamento. Shavasana. Postura do relaxamento final. Postura do cadáver. Feche os olhos. Relaxa a pele do rosto. Leva a atenção na pontinha dos dedos dos pés. Vem trazendo consciência para os seus pés. Para os tornozelos, completamente relaxados. Vem subindo a sua atenção em direção aos joelhos, passando a atenção pelas canelas, as batatas das pernas, até chegar lá nos joelhos.
Vem subindo agora a sua atenção pelas coxas, até chegar na região do quadril. Sente as suas pernas completamente soltas, relaxadas, pesadas no tapete ou no apoio que você está. E aí, focando agora nessa região do períneo, do quadril, tenta visualizar uma energia vermelha pulsando nessa região. Uma energia vermelha em espiral, vibrando, girando no sentido horário, nessa região do quadril, equilibrando as articulações e os ossos do seu corpo físico e trazendo enraizamento com a terra e segurança. Esse ponto de energia está muito relacionado com segurança. Vem subindo a sua atenção agora para a região do umbigo, visualizando uma energia laranja nessa região, girando em espiral no sentido horário, equilibrando os órgãos e a questão do dar e do receber. Vem subindo agora a atenção para o plexo solar, região entre o umbigo e o coração, peito. Visualizando uma energia amarela, solar, vibrando, pulsando nessa região. Em espiral, para o sentido horário, como se fosse um sol nessa região, equilibrando todo o seu sistema digestório e trazendo mais autoestima e brilho pessoal. Vem subindo a sua atenção agora para a região do peito, do coração, visualizando agora uma cor verde nessa região, vibrando. No sentido horário. Equilibrando questões respiratórias e cardíacas. Imunidade. E ativando a gratidão. Subindo a sua atenção agora do coração lá para a região da garganta, visualizando uma energia azul, relaxando completamente essa região da glote, pescoço e garganta. Essa energia azul vibra nessa região, girando no sentido horário. Equilibrando a tireoide, toda a região da boca e trazendo uma comunicação mais fluida, desfazendo qualquer nó, qualquer sapo engolido, liberando toda essa região da garganta. E aí vem subindo a sua atenção, passando pela boca, nariz e parando lá no ponto entre as sobrancelhas. Trazendo uma energia lilás,
roxinha, claro. Equilibrando as questões do cérebro, dos sentidos. E trazendo clareza, insights, tranquilidade. Subindo lá para o topo da cabeça, visualizando uma energia rosinha claro, quase transparente. Essa energia rosinha claro vai equilibrando a comunhão espiritual com o que você acredita de maior, trazendo mais consciência, paz e plenitude. Conectando agora com o que você acredita, com o que te traz essa conexão espiritual. Visualizando essa energia agora se expandindo, como se estivesse contornando o corpo físico. Na próxima inspiração mais profunda, essa energia entra lá no seu corpo físico, lá dentro, preenchendo as células. Vai se conectando com essa vibração do Om, o som do universo, a vibração da criação. Permitindo com que esse som equilibre as suas células, te traga nessa vibração do todo. Devagarzinho, ainda de olhos fechados. Vá movimentando os dedinhos das mãos e dos pés, despertando o corpo físico pelas extremidades. Talvez movimentando o pescoço de um lado para o outro. Talvez fazendo uma espreguiçada, ou qualquer outro movimento ou postura que o seu corpo peça nesse momento. O corpo fala com a gente. Aprenda a escutar o que o corpo precisa.
Às vezes um movimento simples, uma respiração profunda, já traz essa autorregulação. Essa conversa corpo e mente, muito importante e necessária nos dias de hoje, com tanta ansiedade, depressão e estresse. Essas práticas regulam, nos trazem de volta para o centro, trazendo as mãos em frente ao peito, devagarzinho, deitando-se de lado, empurrando o chão com as mãos. Se você ainda está deitado ou deitada, pode ficar na postura fetal um pouquinho, se acolhendo, se abraçando. Ou então, o jeito melhor de se levantar é deitando-se de lado na postura fetal, empurrando o chão com as mãos e voltando a se sentar. Aqui vamos trazer o nosso Sankalpa de hoje, uma intenção, algo que a gente queira alcançar, um desejo. E os nossos agradecimentos pessoais. Eu vou finalizar essa prática entoando um mantra que eu gosto muito, é o meu preferido. Também aprendi com esses mestres. Eu vou ler primeiro o significado. Espero o avião passar. Aquilo é pleno. Isso é pleno. Da plenitude vem o pleno. Se da plenitude o pleno fosse retirado, ainda assim ela permanece plena. Então, fala sobre o nosso eu verdadeiro, que já é pleno e tranquilo. Que em essência nós já somos plenos. Então, que a gente possa sempre se lembrar dessa plenitude através da meditação. Eu acredito que é a forma mais fácil da gente lembrar dessa plenitude que nós já somos. A gente só tem que reconhecer isso. Então o mantra é assim: Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Namastê. Que haja paz. Agradecemos a todos os mestres que trouxeram essa ferramenta de autoconhecimento, de autorregulação para nós. E agradeça também a você mesmo por estar aqui buscando autocuidado e autoconhecimento com a prática do yoga. Namastê!